tarde a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ele fala da simplicidade de coração e pecado por pensamento. Os itens que a gente vai trabalhar hoje. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Passagem narrada por São Mateus, no capítulo 8, no capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para o que se lhes assemelha. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou, impondo-lhe as mãos. Passagem narrada por São Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, pureza de coração. É um termo tão bonito. Eu vejo a palavra pureza tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, tão difícil, né? Porque puro, ser puro. Mas aí vem aquela pergunta. Uma criança é pura? Porque a doutrina espírita fala que o espírito é milenar. Que aquela criancinha ali já é um espírito antigo. Então, se a criança, o espírito é puro, aí é onde que temos que avaliar as interpretações. Jesus fala que o reino dos céus, aqueles que verão a Deus, são que se assemelham à atitude das crianças. O reino dos céus é para quem é semelhante às crianças. Ele não está dizendo aqui que as crianças todas são puras. Ele está dizendo aqui que por um momento o espírito, quando vai reencarnar, ele volta para o ventre da mãe, temporariamente, ele entra nesse estágio de latência. Pela misericórdia de Deus, há um esquecimento de tudo, de toda a personalidade dele, e ele vai habitar um corpo ainda em formação. O cérebro ainda em formação. E quando a criança nasce muito tenra, o espírito não tem como manifestar toda a sua carga de conhecimento, toda a sua carga de dores, de defeitos, não tem. Então ele entra num período de pureza. Ele entra num período de que como se ele não tivesse dívida alguma. Se não tivesse. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é maravilhosa. Uma mãe,
A hora que pega os filhos nos braços, via de regra, a maioria, a maior parte das mães, vê ali um anjo, uma coisa frágil, que precisa de cuidados 24 horas. E essa mãe só descansa quando esse menino dorme, porque é o tempo todo. Períodos de dores de barriga, períodos de enfermidade no bebê, a mãe aguenta tudo, porque ela está abraçada de amor, de afeto, de carinho, de dedicação. Então fica muito mais fácil, tanto para a mãe quanto para o espírito, fazer essa nova roupagem física. É uma nova tentativa, é uma nova oportunidade que Deus fornece para essa criança, para esses familiares. Então você não vê ali falsidade na criança. Ela traz ainda o coração puro, porque ainda não se deu, não tomou todas as suas possibilidades, todos os seus sentimentos que foram construídos ao longo das existências. Então, o reino dos céus é para as pessoas que têm a semelhança da simplicidade, da humildade, que é a pureza de coração. Ser puro de coração. Isso não é muito comum na Terra. Jesus era puro de coração. Ele tinha pureza na alma, ele tinha humildade, ele tinha tudo. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Mas a hora que ele fala da criança, que o reino dos céus é para aqueles que têm semelhança à criança, é a inocência, é a candura. O reino dos céus são para esses inocentes no sentido de já conseguiu suplantar todos os egoísmos, os orgulhos, as vaidades que ainda habita dentro de nós. Então, com essa verdade, Jesus promete o reino dos céus, verão a Deus. Que também a gente imagina ainda que ainda é simbólico, né? Porque ver a Deus é algo ainda tão distante da gente. Mas se não começarmos, aí mais distante fica. Então é isso. Vamos tomar essa pureza de coração para as nossas vidas, ou uma meta. Quantas reencarnações vão ser precisas para a gente ir adquirindo essa pureza, essa humildade, essa simplicidade, essa inocência, essa candura. Depende de nós. Podemos começar hoje. Podemos começar hoje. E eu quero falar também do pensamento, das ações, dos atos que a gente anda tendo. Aqui nesse mundo de provas, expiações, você acha que é possível não ter um pensamento ruim? Eu não consigo. A gente tem pensamentos ruins, porque a gente ainda não é puro de coração. Porque se fosse, não teríamos um pensamento impuro. Mas a gente ainda alimenta com o nosso egoísmo, nosso orgulho, com os nossos defeitos, a gente ainda alimenta
pensamentos ruins. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te pedir uma coisa. Não se culpe, não se puna por ainda ter pensamentos ruins, pensamentos maus. Não se puna por isso. O que eu te pedi, te aconselho, é observar aonde vai dar esses pensamentos maus, impuros. Se ele estiver te levando para uma coisa ruim, aí ele está começando a ficar grave. Porque ele pensou, você pensou e deu sequência. E ele ficou pregado ali na sua mente. E você vem alimentando aquele pensamento ruim. E aí ele vai te machucando, vai te ferindo, vai te adoecendo. O que eu quero com isso é te dizer que nós não temos como, agora, nesse momento que ainda impuro que somos, evitar pensamentos ruins. Mas o orai e vigiai que Jesus nos disse é justamente vigiai esses pensamentos impuros. Não dá sequência para eles. É tentar romper a cadeia de ruindade e maldade. Você pensa em matar uma pessoa, pensou aquele raiva na briga, pensou. Aí você fala, gente, mas espera aí. Matar uma pessoa é algo muito grave. Não posso dar sequência, não posso alimentar. Porque vai agravar ainda mais, porque já ter o pensamento ruim já é uma falta nossa. Agora, dar seguimento a esses pensamentos ruins, aí começa a ter que a gente mudar o nosso esquema de pensamentos. A gente não pode dar sequência a esses pensamentos. Por quê? Porque eles serão a nossa ruína. Porque eles é que alimentam o nosso ódio. É porque eles é que alimentam o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso desejo de vingança, nosso desejo de matar. E aí é muita impureza. E aí a gente vai se afastando de ver a Deus, porque vai nos tornando ainda mais impuros. E o conselho de Jesus é ir nos assemelhando à pureza, é nos tornando humildes, simples, para que vejamos a Deus. O Evangelho fala, o título, né? Pecado por pensamento, o adultério. Esse termo adultério está lá na lei de Moisés. Não cometereis adultério. Mas Jesus também diz aqui que essa palavra adultério não é somente a traição do homem pela mulher ou da mulher com o homem. Não é somente isso. Jesus classifica o adultério como um pecado de pensamento. Também podemos encaixar, podemos analisar também como a traição, né, do esposo ou da esposa como um adultério, um dos vários tipos de adultério. Que fala o Evangelho, se você cobiçou a mulher do próximo, o homem do próximo, o companheiro do próximo,
você já abriu um pensamento ruim. E se você ficar alimentando aquele pensamento, alimentando aquela traição, alimentando até concretizar o ato, né? Se você pensou em assassinar alguém e foi alimentando, alimentando, alimentando esse adultério, adulterar é ir ao contrário das leis. Então, se você chegar a fazer o homicídio, agravou muito e te afastou muito do reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, essa mensagem, esse recado de Jesus, se a gente quiser ver a Deus, habitar o paraíso dentro da nossa mente, é imprescindível que a gente policie, que a gente reflita sobre os nossos pensamentos. Nesta pandemia, tem pessoas muito desesperadas, porque perdeu familiares muito caros, perdeu filho, perdeu pai, perdeu avô, perdeu entre aspas, né? Porque fez a passagem para o mundo espiritual, não é perder, a gente já explicou isso aqui. Mas aí ela começa a alimentar um pensamento de revolta com Deus. Ou de alguém que foi fulano que trouxe o vírus para cá, ele se curou e matou o meu pai. E começa a alimentar um ódio por aquela pessoa, pondo a culpa naquela pessoa, jogando toda a culpa da morte do ente querido naquela pessoa. Aí começa a desejar o mal para aquela pessoa. Aí ele vai criando um azedume em volta dele. E aí a vida dele passa a ser esse pensamento. O trabalho anda ruim, a família fica ruim, não consegue mais fazer oração porque está tomado de pensamentos de vingança, de ódio, de revolta. Então, meu irmão, se você estiver nessa situação, para e pensa nos seus pensamentos. E se você perceber que eles estão indo no caminho contrário a ver a Deus, pede a Deus que você receba inspiração maior, para que você receba uma bênção e volte o pensamento para o perdão, volte o pensamento para Deus. Pede a Deus para você quebrar essa vibração, essa sintonia de coisas ruins, porque você vai querer ver a Deus. E nessa linha de raciocínio de vingança, só traz prantos, choros para você. Então vamos ter bons pensamentos, pensamento de bom ânimo, pensamento de vida, mesmo com tantas mortes acontecendo, pensamento de trabalho, pensamento de doação. Acabou no frio aí, tantas pessoas precisou de cobertores, tantas oportunidades de servir e amar a Deus que essa pandemia nos ofertou. Então vamos alimentar o desejo de crescer, o desejo de transformar esses pensamentos ruins em pensamentos dignos de filhos de Deus, em pensamentos nobres. Não é fácil. Não é fácil. Mas é preciso fazer a mudança. Até mesmo para a nossa saúde mental,
para a nossa saúde física. Eu vi a palestra do Divaldo, a saúde mental, a ajuda da medicina, a ajuda do passe, a ajuda dos medicamentos, a ajuda do amor, a ajuda da família, é que te consegue curar as feridas da alma e acaba refletindo nas feridas do corpo. Então a gente volta lá no início do Evangelho. Vamos buscar a simplicidade, a doçura, a candura, a inocência, mas não a inatividade. Se tornarmos inativos, somos vivos, mortos na carne. Não é isso. Não são esses que virão a Deus. É aquele que tem um pensamento ativo, na fé, na esperança, no trabalho, na religião, na família, na oração, na prece. E vai tentando se modificar ao longo da existência. Que demore 30, 40, 50 anos, 80 anos da nossa existência. É pouco tempo, mas é um tempo importante para a gente rever o nosso papel aqui. Então, mais uma vez, o convite para que a gente domine os nossos pensamentos. Um convite para que a gente vá se transformando os nossos sentimentos em puros, igual às crianças. É assim que o Evangelho nos recomenda. Então fica aqui um abraço para vocês, fica aqui um carinho, fica aqui bons pensamentos para acompanhar vocês ao longo da semana, ao longo dos desafios, para a gente poder se assemelhar às crianças e ser abençoado por Jesus. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino.
que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.